manda coraçãozinho, manda esse aviãozinho que está aí embaixo, convidando as pessoas para vir assistir esse papo, para poder também compartilhar, né, suas experiências com a temática. E aí, eu não podia deixar de falar que o nosso tema de hoje, ele tem uma relação muito forte, inclusive, com um livro que foi lançado, lindão, que está aqui do meu lado, porque a gente, quando fala de cidadania, fala de formação de cidadão, a gente, de fato, quer tá transmitindo bem, né? Então, o tema que traz justamente no João e o cabelo mais lindo do mundo é falando sobre bullying, a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse papo que vamos ter hoje é até oportuno, Nicasso, porque amanhã a gente comemora, né, o Dia Dia da da Consciência Consciência Negra. Negra, e a gente precisa realmente educar os nossos filhos para respeitar as diferenças e entender que ser cidadão também é fazer o bem, né? É respeitar cada um. E eu vou falar aqui do Nicásio, né? O Nicásio, ele é o pai do bem do Lucas. É esse cara blogueiro aí na rede social, parceiro da revista Pais e Filhos. O cara, ele está envolvido num projeto muito bacana no interior de Pernambuco. Aqui o livro no interior de Pernambuco, que é Fazendo Bem. E nosso papel é justamente falar sobre como, enquanto a gente é pai, né, transmitir esses valores de cidadania para os nossos filhos. E eu já falei mais no início, ele lançou recentemente o livro João e o Cabelo Mais Lindo do Mundo. A gente já vai falar sobre ele, sobre esse livro lindo que está incrível. E eu queria, Nicásio, que você falasse um pouco de você. E quem é o Nicásio? Porque, claro que se eu for falar aqui sobre você, eu vou estar pegando toda aquela coisa que a gente encontra na rede social, mas eu quero saber assim, de você. Como é que você se enxerga como Nicásio? Então, boa noite, né? Um prazer, viu, João, estar aqui no Bora Pai. Um prazer meu. E cada um que está assistindo aqui, está chegando aí, sejam bem-vindos, viu? E como o João falou algumas coisas aí, eu sou professor, sou ativista social, escritor e criador de conteúdo, né? Então, assim, eu sou um papai aí em formação, né? Então, quando a gente se torna pai, tudo muda, né? João sabe o que eu tô falando, quem é papai, quem é mamãe sabe aí, né? Então, eu sou isso. Isso é o Nicasso Belfort, é essa pessoa que quer que o mundo seja melhor para os nossos filhos, né? Então, vamos fazer o mundo melhor para os nossos filhos. Seria isso. Exatamente, você já falou né, de como a gente se torna pai, a gente muda, né? Eu acho que a nossa concepção de vida realmente é como se fosse um estalo, vira uma chavinha, né? Porque a gente está ali agora não pensando só na gente ou quem está próximo, mas a gente passa a pensar de uma maneira de doação mesmo para os nossos filhos. E como você falou, Nicásio, a gente realmente quer um mundo melhor. Então, realmente, eu acho que quando você se torna pai, você se transforma como homem, você se transforma como ser humano, como cidadão, porque se você quer um mundo melhor, naturalmente você quer que as coisas elas, né, se transformem para o lado do bem. E aí eu queria dizer assim, a paternidade, você é pai de dois filhos, dois lindos garotos, me diz aí, o que é que a paternidade trouxe para você de mais importante na sua vida? Então, eu sou pai do Ben e do Lucas, né? Então, a paternidade, ela traz os melhores sentimentos que a gente possa imaginar, né? Então, assim, quando você imagina que tem aquele ser que depende de você, você passa por todo esse processo de bebezinho, vai crescendo, cada etapa é desafiadora, na verdade, né? Você fica com aquela coisa, será que eu vou ser um bom pai? Eu quero ser um pai melhor para o meu filho. Tem um exemplo dos nossos pais, né? A gente carrega um pouco dos nossos pais. Então, assim, graças a Deus eu tive, né? Meu pai é maravilhoso, minha mãe sempre presente, sempre ensinando o melhor pra gente, e a gente vai passando para os nossos filhos, né? Apesar que essa geração é totalmente diferente, né? Essa geração é totalmente antenada, ligada aí nas redes sociais, no celular, em videogame, diferente da nossa geração que brincava de bola, de bolinha de gude, de pipa, né? É Então, verdade. Outro dia, João Vicente estava me ensinando a jogar o PKXD, porque eu também nunca fui muito bom de game, não. Mas assim, é como você falou, a gente vai acompanhando isso, a gente está sempre em formação. é isso mesmo. Irleide, boa noite. Ó. Tem um pessoal aqui que me segue, eu tô vendo aí que tá entrando, então boa noite aí, viu? Nesse bate-papo aqui com o Sejam Bora Pai. bem-vindos. Na verdade, é o primeiro Sejam. bate-papo sobre o livro, assim. Então, assim, Então, que honra. tô bem feliz, viu? Eu estou mais feliz ainda, porque quando você lançou na rede social, eu falei, poxa, que bacana, porque a gente tem poucas literaturas que falam justamente sobre essa temática do bullying. E assim, ou tem poucas, ou realmente a gente desconhece. E aí, quando eu vi a temática que você trazia do seu livro, eu falei, nossa, eu preciso trazer esse livro para dentro de casa, eu preciso contar essa história para o João Vicente. E aí eu levei para ele para Valente, né? Porque ele estava em Valente alguns dias com a mãe.
na casa de minha sogra, e aí contei a história para ele lá, né, Nicásio? Já a gente vai falar um pouco mais Ah, sobre o livro, mas assim, a primeira reação dele foi dizer assim, poxa pai, que coitado, coitado, por que estão falando assim do cabelo dele? Então assim, eu acho que isso para mim já foi, sabe, o fato de eu ver que ele se sensibilizou com aquela situação já mostra que a gente vai no caminho certo com a educação dos nossos filhos. É claro que a gente não está falando aqui que somos pais perfeitos, como você falou muito bem aí, é pai em formação, né? A gente está sempre buscando se modelar, sempre buscando a nossa melhor versão. E aí eu acho que quando você já lançou o projeto, eu já fiquei apaixonado pelo título, curioso pra caramba, fiquei naquela, né? E aí, Cássio, já postou, não sei o quê. Então, foi uma maravilha. Mas me conta um pouco, antes de a gente chegar no livro, porque aí você é um cara de várias coisas, até a gente chegar nesse livro, quem também que tiver pergunta, um abraço para quem está chegando agora, os meus seguidores do Nicásio, coloca a pergunta aí. Dante, você perguntou sobre o João Vicente está na sala agora, nesse exato momento. Nicásio, conta aí como é que surgiu o amor do Papai Real. então, na verdade, surgiu há uns 6 anos atrás, quando minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho, bem, né? Então, eu comecei a contar o dia a dia de ser pai nas redes sociais, quando até então não tinha tantos Instagrams de papais, né? Então, assim, eu me sinto até lisonjeado de fazer parte da primeira Um dos leva, pioneiros. sim, sim, dos pioneiros de Instagram de paternidade. E quando eu recebi o convite da Pais e Filhos, que eu era o primeiro Instagram e blog do Nordeste a fazer parte deles, aí foi o maior orgulho, assim, para mim. Porque é uma revista referência há mais de 50 anos, né? No mercado. Então, assim, foi bem. Fiquei bem feliz quando eu recebi o convite de fazer parte de uma revista nacional, assim, né? E aí E eu, com a credibilidade que eles têm, né? É um peso danado. sim, e aí eu comecei a contar o dia a dia da paternidade, os desafios, não é fácil, né? E essa nossa geração de paternidade ativa, desses pais que fazem parte mesmo da criação do filho, não fica, né? Que põe a mão na massa, que ajuda a trocar fralda, não só isso, mas no geral, né? Como que a gente já Sim. levando essa bandeira há muito tempo, não é? Então, assim, surgiu por acaso. Na verdade, eu não sabia que ia tomar essa proporção de ficar conhecido, de algumas pessoas gostarem do meu trabalho e me seguirem e começarem a ver e a seguir, assim, fazerem parte da nossa vida, na verdade, né? Porque eu comecei a escrever também umas cartas para Ben e para Lucas, para eles lerem no futuro, e foi o maior sucesso, assim, é o maior sucesso. Eu tô um pouco em falta, assim, a última carta deve ter uns 3 meses atrás, mas assim, eu vou ter Você que, estava concentrado em outro projeto, estava sim, concentrado. concentrado no projeto do livro, que não é fácil, foi quase um ano aí. Na verdade, eu escrevi a história, a gente vai falar daqui a pouco, mas há uns 3 anos atrás, né, nem imaginava que o meu caçula ia ter o cabelo cacheado, porque ele tem o cabelo cacheado, bem grandão, assim, cacheado, e não imaginava que ia ter esse Lucas, né, o meu caçula. Mas foi assim, surgiu por acaso, na verdade, e aí comecei a relatar coisas, a trocar experiências. Aí empresas começaram a procurar gente. Eu lembro que já fiz parceria com o Grok, Omo, várias empresas aí, né? Santander agora recentemente, e algumas outras empresas aí nacionalmente. Mesmo morando no interior de Pernambuco, bem longe de tudo, né? Pense aí, no Nordeste, esse Nordeste lindo que a gente tem aí. No Nordeste, no interior de Pernambuco, mas assim, ser visto por empresas sérias, assim, grandes, né? Então, assim, isso é fruto do trabalho da gente que está dando certo, na verdade. Então, ser conhecido como o amor do papai, para mim é bacana demais, assim. Me sinto feliz, né? Na verdade, quando escuto depoimentos de pessoas que em algum momento da vida precisaram saber alguma coisa sobre paternidade, sobre família, sobre maternidade, que tem amor de mamãe real, que é minha esposa, né? Então, assim, isso é muito gratificante, é bacana demais, João. É muito bacana. Eu acho que essa troca aí no dia a dia, e aí, não sei se isso já aconteceu com você, Nicásio. Aí já tive comentários assim uma vez, mas esse é pai querendo se aparecer, querendo dizer que ele faz e deixa de acontecer. Eu acho que nunca tive uma pretensão olha, vou compartilhar porque eu quero elogios, nada disso. Eu acho que quando a gente compartilha, quando a gente troca essa questão da paternidade do dia a dia, né, é justamente porque a gente está ao mesmo tempo pedindo ajuda para quem está do outro lado da telinha, porque vai falar, lá em casa está funcionando desse jeito, João. Se você fizer assim, talvez funcione também. A gente nunca quer aqui colocar um molde ou nisso, e eu acho que o mais bacana dessas redes sociais aí, principalmente vinculadas à maternidade e paternidade, é dizer o seguinte: os dois têm 100% de participação na criação dos filhos. A gente compartilhar o nosso dia a dia não é porque a gente quer aparecer, mas é justamente fazer com que talvez essa mensagem ela chegue para quem de fato precisa do outro lado.
Então, outro dia até teve alguém que perguntou assim, João, por que você não monta uma mentoria? Eu nem tenho tempo para fazer uma mentoria. Mas é justamente porque a pessoa estava querendo elogiar as postagens e fala assim, você talvez não perceba isso, João, mas você não coloca o mundo perfeito, você coloca a vida real. E é como acontece com você, Nicásio, e acho assim, que e na verdade, assim, bem desafiador. Quando a gente faz parte de grupos, né, de WhatsApp de pais do Brasil todo, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de pais que também tem blog, que começaram lá atrás, né? E assim, o que é que acontece? É uma coisa desafiadora, né? A paternidade, você criar o filho hoje em dia é algo desafiador, não é? Mas assim, eu sempre tenho essa base cristã, graças a Deus. Então, se meus filhos eles vão à igreja comigo, eles saem, meu mais velho pega a Bíblia, às vezes, aí, vamos fazer o culto, papai. Então, eu acho isso também bacana demais, assim. O exemplo que a gente leva também e mostra para eles, né? exatamente, isso é um reflexo da educação de vocês, isso é um mérito bacana, né? Eles estão ali no dia a dia vivenciando isso. E aí, quando a gente fala de filhos, a gente está cercado por várias temáticas, e aí, por isso que eu trouxe você para a gente falar sobre o papel do pai na formação cidadã de seus filhos, porque não tem como a gente não falar de cidadania se a gente não mencionar o comportamento do indivíduo. Porque quando a gente fala lá de cidadão, eu até anotei aqui, em algum lugar, o significado de cidadão no dicionário. Indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por estes garantidos e desempenha os deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos. Ou seja, é aquele cara que está na sociedade que ele tem direitos e deveres. Se essa primeira formação não acontece dentro do lar, dentro da relação de pais e filhos, como é que a gente está aí criando crianças que no futuro vão ser adultos, não cidadãos, né? E aí eu queria saber de você, Nicásio, você acha que de que forma a gente, enquanto pai, pode contribuir com essa formação cidadã dos nossos filhos? Sem dúvida, assim, através do exemplo, né? Do exemplo, e a gente vai conversando com os nossos filhos a respeito de tolerância, de respeito, né? Respeitar o próximo, respeitar a minoria, respeitar a mulher, né? Na sociedade, como, por exemplo, você cria um filho no qual não vai respeitar as pessoas, então ele tem que respeitar todo mundo, né? Independente de religião, de sexo, né? Então ele tem que respeitar as pessoas. Isso é o principal, né? Sem dúvida. Exatamente. Eu acho e como você falou, o exemplo é o comportamento. E aí não é só a gente estar dizendo, ó, você respeita o seu coleguinha, você respeita a diferença, não é assim que você fala com sua avó, não é assim que você fala com uma pessoa mais velha, né? Eu mesmo em casa, a gente sempre foi assim, ó, levanta para uma pessoa mais idosa sentar, ajuda se puder alguém atravessar a rua, não jogar lixo no chão. Então, assim, com o João Vicente, a gente tem essa questão da educação meio que socioambiental aqui dentro de casa, porque, inclusive, foi muito reforçado na escola, de separar os resíduos em casa. Então, essa questão desse respeito também com o meio ambiente está inserida nessa questão da cidadania. Sem dúvida. E Então, se a assim, gente de não jogar o lixo na rua, essas coisas todas, então, está inserido e é de suma importância, assim, para a criação, não é? E aí, falar de respeito, a gente fala de algo, quando a gente vai antagonizar isso, a gente fala de desrespeito. E o bullying, ele é uma forma de desrespeito, não é? Inclusive, é a temática que você traz aí no seu livro. E eu queria que você me contasse aí o que é que te inspirou a escrever. Conta agora um pouco sobre o João, né? O João e o cabelo mais lindo do mundo. O que é que te inspirou a escrever esse livro? Se tem alguma relação de bullying que você tenha sofrido. Tá Então, aqui, na ó. verdade, na minha época, por exemplo, não existia o termo bullying, né? Bullying. Então, eu era o gordinho da turma, eu sofria por ser gordinho, né? Então, assim, pode ser que um dia João, no próximo livro, encontre um amigo gordinho que precisa de ajuda, né? Mas assim, até então eu era o gordinho da turma, então muitas vezes tinha aquele jogo, aí não me colocavam naquela coisa, né? Gordinho, tinha um apelidos e tal, mas apesar disso eu não tive nenhum trauma, nada disso, né? Mas assim, graças a Deus, eu acho que devido à minha criação, então assim, só essa questão do bullying seria por eu ser gordinho. Até então eu não sabia, não entendia a questão de representatividade do preto, do negro, isso não me influenciava ainda, ou se aconteceu comigo, eu não sentia na minha fase de criança, adolescente. Quando eu fui crescendo, eu fui vendo algumas pessoas, ou alguns episódios eu posso ter passado, mas assim, de forma alguma isso me abateu. Pelo contrário, né? Quando eu escrevi o livro, por exemplo,
eu vi, assim, depoimento de meninos, de meninas, não é? Que não se sentiu representadas, por exemplo. Hoje tem alguns livros já da temática de, não é, de crianças pretas, entendeu? Mas até então não tinha nenhum herói, nenhum protagonista. Então eu fiquei pensando nisso. Isso uns 3, 4 anos atrás. Eu pensei, se eu vou fazer um dia eu vou escrever um livro com um protagonista, um herói negro, preto, não é? Então eu ficava com aquela ideia de fazer isso, que eu sabia que ia ajudar alguém, sabe? E no decorrer daqui da live eu vou contar um fato que ocorreu essa semana bem bacana, de depoimentos, recebendo depoimentos e são gratificantes, né? Porque quando você recebe o depoimento de alguém que se identificou ou que de uma certa forma melhorou o dia dela ou até mesmo a vida por conta de um livro que parece simples, um livro infantil, né? Mas eu não imaginava a proporção que iria tomar, que está tomando, na verdade. Eu quero muito agradecer, que eu sei que o pessoal da editora, da minha editora, que é Clube da Leitura, da Cultura, eu sempre fico confundindo, mas ele até reclama, meu editor. Nicasso, É porque cuidado. leitura e cultura. Aí meu editor sempre diz, Nicasso, você já foi para algumas entrevistas e você falou errado o nome. Não, então é Clube da Cultura, que é uma editora nova, infantil, é de São Paulo. E assim, eles foram super gentis comigo. Desde o comecinho, o próprio dono da editora, ele que fez as gravuras para mim, e eu ligando, e, eita, vamos mudar, e ele super tranquilo comigo, porque foi bem difícil, assim, para a capa chegar a esse ponto que eu queria, do jeito que eu queria, não foi fácil, assim, não é fácil, na verdade, mas, assim, foi super gratificante escrever esse livro e todo o apoio que eu venho tendo, na verdade, os amigos, a imprensa, não é? Todo mundo que está falando, você por ter dado essa oportunidade para eu falar para mais pessoas sobre o livro, entendeu? Então, assim, isso é de suma importância. E quanto mais pessoas tiverem acesso ao livro, eu penso, vai ser melhor. Claro, porque assim, você tem a garantia que a sua mensagem está chegando, né? Quando você recebe um depoimento de que, poxa, me identifiquei super com o personagem, com o protagonista, com o herói do livro, isso é exatamente aquilo que eu acho que é mais essencial quando você se dispõe a fazer uma obra, e principalmente quando a gente está falando de um livro infantil, que a gente precisa aprender a atenção da criançada, né? Eu nunca me aventurei, nunca pensei em escrever nenhum livro infantil, mas eu sei que o processo da construção de um livro é algo realmente grandioso, porque você tem a questão das revisões, você tem aquela questão da sua ideia, às vezes ela nasce muito antes, então quando a pessoa recebe o livro, né, ela acha que foi ontem que Não, aconteceu. então, João, inclusive tem o quê? Tem quase 3 anos para esse livro se tornar real, entendeu? Então, assim, é muito. É um trabalho, mas é bacana. Eu já tinha um monte de textos sobre. Eu pensei em escrever um livro sobre paternidade, eu já tenho muito texto, artigos e tal. Até eu estou vendo com o editor para o ano que vem, talvez. Mas, assim, eu me identifiquei tanto em escrever para criança que eu acho que vai ter uma trilogia, entendeu? Que eu vou contar já já um pouquinho. Massa. Ave Maria, a gente já quer saber disso. Quero aproveitar para mandar um abraço aí pro Niltinho, um papai apaixonado. O Jarbas estava aí pensando com o Jarbas. Essa papaizada aí que a gente tem lá na rede, que está aqui. Agradecer quem está aqui no momento. Quem quiser fazer alguma pergunta, só fazer aí para o Nicásio. E aí, falando ainda desse tema, da temática do bullying, né? Que aí, quando a gente, né, tava falando assim, a nossa infância, a gente não percebia muito isso, né? Acho que talvez passou despercebido, e às vezes as pessoas acham. Já ouvi gente falar, bullying é modismo. Não é modismo porque o que acontece? O fato de você diferenciar o bullying de uma brincadeira é que o bullying ele passa a ser uma violência, né? Uma Isso. violência, seja ela verbal, seja uma violência física, e que acaba sendo com atos repetitivos, né? E isso acaba incomodando tanto a pessoa que ela pode ter algum problema, não só físico, um dano físico, como um dano psicológico. Eu lembro bem que eu era chamado de magrelo, né? Você é magrelo, um varapau. E aí eu lembro que eu tinha vergonha de ir para a praia, né? Ou pelo menos de tirar a camisa na praia, porque eu me achava magro. Mas assim, claro que não foi algo que me afetou tanto, mas a gente sabe, a gente conhece algumas histórias que pessoas que de fato têm danos maiores com relação a essa questão de você não respeitar a diferença e de você perceber que o bullying ele é intencional, né? E a gente precisa explicar isso para os nossos filhos. Ó, se o coleguinha não está gostando desse apelido. E aí eu quero confessar uma coisa aqui, Cássio, que uma vez eu estava. Às vezes a gente em casa, a gente comete alguma coisa sem perceber que está cometendo, sem perceber que está cometendo, mas o fato de que você estava falando, quando a gente se torna paz, a gente se torna pessoas melhores, é que a gente percebe, olha, em que contexto isso aqui vai ser distorcido.
E aí João Vicente tem um colega, um amigo, né, que se chama Arthur Carvalho Leite. E aí eu brincava com o João Vicente, né, e falava assim, filho, cadê Arthur Carvalho Café? Aí eu ficava brincando, né, de trocar o nome. Só que eu vi assim, poxa, mas olha que brincadeira eu tô fazendo, porque se ele começar a fazer isso lá na sala de aula, o Arthur pode se incomodar pelo fato de estar trocando o sobrenome de Leite para Café. E eu falei assim, poxa, eu vou parar com essa brincadeira, porque até João Vicente me corrigia, pai, não é Leite, ou não é Café, é Leite, Arthur Carvalho Leite. Aí eu falei, tá certo. Aí quando eu percebi que essa brincadeira, que talvez não teve a intenção disso, poderia plantar alguma coisa de uma brincadeira que ia surgir na sala e que talvez uma outra criança pudesse ver que ele se sentiu mais incomodado, ou o próprio João Vicente, né? E duvido muito que ele faria isso, porque eu conheço a índole de João Vicente, mas assim, pudesse ali, ó, vou continuar a perturbar o Arthur com essa questão de trocar o leite pelo café. Então isso é importantíssimo. Sem dúvida. E aí o nosso protagonista tem isso, né? De sofrer bullying, de passar por esse processo da questão por ser preto, por ter o cabelo crespo, né? E muitas crianças ficavam tirando, como você viu, né? Muitas crianças o xingavam, aquela coisa toda. Então, assim, esse papel e poder do livro tem me deixado assim surpreso. Que uma leitora minha ontem foi, sim, a mãe dela mandou o depoimento para mim, um vídeo que eu até postei nos meus stories, que eu achei lindo. Eu pedi autorização, ela disse, não, porque assim, ela tem um cabelo crespo, o cabelo cacheado, e ela não se sentia confortável, queria alisar. E então ela, no depoimento de uma criança, né, ela disse, ele é além do autor, ele é um anjo que Deus mandou para falar comigo esse livro. Então, tipo, ela ficou super feliz em saber que João tinha o cabelo mais lindo do mundo, e eu fiz uma dedicatória para ela que ela tem um cabelo também mais lindo do mundo, assim, um cabelo lindo e tal. Então, assim, esse poder de transformação do livro é maravilhoso, assim. Então, a cada dia que eu recebo um depoimento de um menino, eu tô gostando agora do meu Black Power, do meu cabelo, não vou usar boné, não vou usar nada, né? Um menino ou menina, porque assim, serve para o menino, para a menina, para todo mundo, né? Essa questão. Exato. E eu acho que isso aí é gratificante demais. E aí, como é que a gente trabalha essa temática em casa? Como é que a gente fala? Como é que a gente educa no dia a dia, né? Tem o fato que eu acabei de contar, que a gente percebe que às vezes uma brincadeira ou outra a gente olha, pode estar plantando ali a sementinha do bullying sem querer. Mas que outras coisas você poderia dizer assim pra gente? Ó, João, talvez eu abordo dessa forma em casa com os meus filhos e possa servir de exemplo para muitas famílias aí. Então, seria essa questão de você pesquisar aí na internet, tem muito material, né, vídeos, né, que mostra essa questão de representatividade, de tolerância, tem Instagrams, tem YouTubers que falam hoje sobre isso e falam também para criança. Inclusive tem uma que eu sigo há muito tempo, que eu sigo já há um tempo, que é Criando Crianças Pretas, que ela é bem bacana, ela tem uma voz bem ativa em relação à representatividade. E outros autores que começaram também a lançar livros com essa temática, né? Então, é colocar isso aí para o filho, mostrar para ele que somos todos iguais, né? Com as diferenças que cada um tem, né? Por exemplo, um aluno, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem vitiligo, por exemplo, ou uma pessoa que tem algum problema físico ou mental, não importa. Então, tem que respeitar, tem que tolerar, entendeu? Então, eu sempre falo isso aqui em casa com meus filhos. Eu mostro isso para o mais velho, que o pequeno ele tem 1 ano e 6 meses, né? O mais velho já tem 5 anos, então ele já entende essa questão do respeito, de respeitar o outro. Às vezes você pode olhar para alguém e ver aquilo e ser algo físico e pode incomodar, pode assustar, mas de uma certa forma você tem que conversar com ele, explicar, é assim devido a algum problema, uma formação, ou uma coisa desse tipo, né? Perfeito. E aí, cada idade acaba tendo realmente um discurso, né? Como você falou, seu menino mais velho tem 5 anos, então ele já entende alguma coisa nesse sentido. E aí, o processo da paternidade, da criação de filhos, ele tem que ser constante, porque vai chegar, por exemplo, uma outra idade que o papo vai ser mais reto. Olha, a representatividade importa. A gente vê hoje esse tema sendo tão batido e assim, é um tema que ele é necessário, mas que acaba surgindo, e eu acho que isso que é o errado, Nicasso, porque isso acaba surgindo em momentos que a gente vê que aconteceu algum ato político, alguma coisa em que de fato precisou acontecer de uma maneira tão violenta para a gente dizer, olha, a gente precisa criar representatividade.
É claro que tem essa discussão, né? Que o fato de você ser branco, João, não está no lugar de fala, e eu entendo também quando coloca isso, mas entendo perfeitamente essa questão de que há diferenças. Você, quanto professor, sabe disso, eu também sou professor, então eu tenho maior respeito pelas diferenças em sala de aula pelos meus alunos e falo sempre para eles: olha só, se vocês não lutarem pelaquilo que vocês acreditam e principalmente aquilo que fazem representar a essência de vocês, vocês vão ser deixados numa caixinha, vocês vão ser atropelados por algum movimento midiático, por pessoas que estejam num patamar mais superior, né? Digamos assim. Quando eu falo superior, não estou falando de comparação de seres humanos, eu falo em termos de poder aquisitivo, porque Sim, infelizmente sem isso dúvida, conta né? muito. Conta muito, né? E aí, representatividade importa? Onde é que você acha que ainda está faltando isso, essa discussão? Então, eu acho assim, quando você começa pela criança, ela vai crescendo com essa ideia de que a representatividade, eu tenho que respeitar o outro no sentido preto, o negro, né? Então vamos respeitar o preto, vamos respeitá-lo, entendeu? Porque assim, com o tempo vai crescendo, vai ficando adolescente e isso vai ficando, né? Normal, faz parte da vida e é super normal. Inclusive, o melhor amigo de João é loiro. Eu quis colocar essa ideia de que eles se respeitam, é uma história de amizade, é uma história de superação, entendeu? Então, eu quis colocar nesse sentido. Tudo foi bem planejado, assim, bem articulado. Parece um livro, é um livro infantil, mas tem toda uma história, um poder de aceitação, não é, de representatividade, de mostrar que todos, não é? Todos podem ser melhor, ou, digamos assim, está sofrendo bullying, está sofrendo algum problema, eu posso sim melhorar, eu posso aumentar sim minha autoestima. Então, assim, é esse o ponto principal do livro, né? Essa questão de aumentar a autoestima da criança para crescer adolescente ou chegar a ser adulto e totalmente tranquilo em relação à sua cor, à sua origem, né? Porque a gente sabe o processo que o negro levou na história, todo o processo na história brasileira, todo o processo de dor, de mazela, de sofrimento. Claro que a gente não vai colocar isso como vitimismo, nunca coloco, nunca fiz isso, nem na minha vida, entendeu? E principalmente em um trabalho como esse, né? Então, essa ideia de que todo mundo pode, na verdade é isso, todo mundo tem que ser respeitado, não é? Eu tenho que respeitar o branco, eu tenho que respeitar o preto, eu tenho que respeitar o ruivo, o asiático, como em outros lugares do mundo, grupos étnicos sofreram, né? Por conta do que eles viviam, do que eles passaram, sofreram. Em vários lugares do mundo a gente vê grupos étnicos aí que sofreram coisas terríveis, né? Os judeus, por exemplo, né? Então, quando você vê grupos sofrendo assim, isso é inaceitável, principalmente hoje, né? Isso é inaceitável. Então é isso, essa bandeira que eu levo, que o João ele chegue a mais lugares e que as pessoas reflitam sobre isso. Massa. E aí, quando você fala, tem uma parte lá no seu Instagram que você menciona que você é um ativista social, né? Além dessa questão que você está trazendo também no livro do João, né? E o seu Instagram, aí, o livro lindo, o Júnior está comentando É aqui, meu Júnior sobrinho aí, Belfort. ó, meu sobrinho. Aí, ó. Aí. O João do livro, né? Não eu que o João do livro é mais famoso que o Nicásio, velho. Tá? Todo mundo aí que tem curiosidade, vai lá falar com o Nicásio. Porque aí, antes de eu falar que eu ia perguntar para você, e aí, só voltando um pouquinho, quando você falou assim, é um livro para criança, mas também serve para adulto, e de fato é, porque, por exemplo, se a partir do momento que você. Beleza, a gente não discute muito essa temática em casa, mas eu comprei um livro como esse, que é o João e o Cabelo Mais Lindo do Mundo, vai fazer com que o pai e a mãe reflitam sobre aquela situação. Olha, filho, tá vendo aí o que acontece? Por que não pode fazer esse tipo de brincadeira? Esse tipo de brincadeira nem todo mundo gosta e a gente tem que respeitar, né? Porque aí olha o que acarretou, olha o que aconteceu com o João, né? É claro que ele tem um desfecho e eu estava torcendo para o desfecho dele ser um Não dei desfecho, spoiler né? não, senão não vão comprar mais meu livro. Não, claro que não vou dar spoiler. Mas assim, eu estava torcendo pro protagonista, pro herói. E aí a gente tem que explicar para os filhos. A história servir como base para a gente estar sempre reforçando essa temática dentro de casa. Então eu acho que também não é só um livro infantil, acaba sendo um livro que faz muito adulto reaprender isso. Porque se a gente for parar para analisar, Nicásio, a gente
Não, a gente está falando mais dessas discussões, não estou dizendo, não quero desmerecer quem veio lá atrás da gente, né? A gente teve a educação dos nossos pais, meus pais, graças a Deus, foram bons pais. Quer dizer, meu pai foi, né? Já não é mais vivo. Minha mãe também foi uma ótima mãe, quanto a gente na infância. Mas essas abordagens que a gente fica buscando justamente para poder realmente transformar esse mundo do bem, a gente só tem essa noção enquanto a gente se torna pai e mãe. Então, a gente, enquanto estava sendo filho, a gente não tinha noção do que eles estavam fazendo para que a gente enxergasse essa questão do respeito. Mas a gente pode imaginar que existem milhares de famílias que não tratam isso em casa. Aí, às vezes tem famílias que acham que, por exemplo, o poder aquisitivo vale muito mais do que a questão do valor do ser humano. Há famílias que, por exemplo, isso foi passado despercebido, então ela tem uma certa ignorância, entre aspas, com relação a essa questão de que, poxa, será mesmo que eu deveria trabalhar essa temática com meus filhos? Então, quando você traz uma temática como essa para um livro infantil, ele força justamente aquele adulto que não teve, de alguma forma, essa educação, que não teve essa formação com relação a essa temática, a refletir. Poxa, que atitudes eu tenho que mudar? Inclusive, por exemplo, quando você muitas vezes não sabe como tratar isso com os seus filhos, ou não quer tratar isso com os filhos, ou muitas vezes acha que o tema é bem delicado para ser trabalhado, não é? O antirracismo, por exemplo, né? É um tema delicado, é um tema que às vezes a pessoa fica com receio de falar, de conversar, mas aí quando vem de uma forma lúdica, como você viu, né? Que vem o livro, aí vem algumas coisas interativas junto da cartinha, do livro, né? Não sai, ó, sai tanta coisa do envelope. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui tá parecendo uma cartola. Eu quis criar um livro interativo, onde ele possa pintar, recortar, colar, né? Então, como você viu quando você recebeu, com todo carinho, com todo empenho nesse livro, né? Então, assim, de colocar novidade, de fazer com que a criança ela brinque com o pai, com a mãe, porque além de ter toda essa história, de ter toda essa luta, tem a questão também de você brincar também com seu filho quando você está com o livro. Porque você vai ajudar a recortar, vai ajudar a colar, tem a interação, né? Eu pensei muito sobre isso, até quando eu falava com o editor, que eu queria que quando abrisse o livro, formasse o rosto, né, do protagonista. Então, essa coisa toda, se você colocar de lado, tira uma foto, fica legal, você tirou já, tá entendendo? Então, isso tudo, assim, foi essa questão de brincadeira. Porque a gente sabe como é difícil. Agora não, por conta da pandemia, mas antes, quando a gente trabalha, correria, você brincar junto com seu filho, mostrar alguma coisa para ele, e o livro tornar atrativo também. Ele não é muito longo, ele é curto, porque para a criança que está aprendendo a ler, aquela coisa toda, foi super pensado nisso, foi super trabalhado nessa questão. A questão de você pintar, de interagir com o livro, de todo o material que vai junto com o livro. E ainda ter esse olhar de que colocar a coisa para que a criança ela venha se divertir, que todo mundo de casa venha se divertir com o livro, né? Perfeito. E aí é essa ludicidade que traz, justamente prende a atenção da criançada para falar de um tema tão importante como esse. Aí, quando a gente veio para o seu Instagram, estava falando agora há pouco sobre a questão de você se considerar um ativista social, e a gente já sabe que você realmente levanta uma bandeira antirracista, que você fala sobre essa questão do preconceito, do bullying, mas tem muitas outras ações sociais que você promove, né? O próprio livro, ele está atrelado a um projeto muito bacana, Fazendo Bem, Sim. e eu queria que você comentasse um pouco sobre esse Nicásio aí, ativista social. Quando você se considera ativista social, acaba sendo, entre aspas, né, um herói, acaba sendo um herói, porque se a gente for considerar pessoas que não promovem a ação social, não, a gente tem que dizer, porque não estou dizendo que você vai se bater no peito e se autopromover, eu faço, não é o seu perfil fazer isso. Mas quando a gente tem que realmente dar mérito para aquelas pessoas que de fato se envolvem com causas sociais e que a gente precisa, tem tanta gente que precisa de tanta coisa. E aí eu estava acompanhando suas postagens, teve algum momento lá atrás que era leite para a mamãe que ia ter filho ou fralda, alguma coisa. Então não é só essa temática que a gente está falando hoje aqui, mas vários outros problemas sociais. Então como é esse Nicásio aí, ativista social? Por que você... Então, antes mesmo de começar a viver nesse mundo virtual, né, de andar por esse mundo virtual, mais ou menos uns 16 anos atrás, comecei junto com a equipe, com outras pessoas que me ajudam, claro que a gente sozinho não faz nada, né? Então, assim, tem toda uma equipe junta e a gente começou a promover ações que começavam até no grupo, no Facebook. Eu acho que não tinha nem Instagram direito, ninguém falava muito de Instagram, era Facebook, Orkut, né? Então a gente começava a fazer, tipo uma ação, alguém está precisando de alguma coisa. Então a gente, fazendo bem, é isso. Então alguém está precisando de alguma coisa, vamos tentar conseguir. Por exemplo, a nossa última ação foi conseguir celulares para alunos que não tinham acesso a celular nas aulas remotas.
Então, assim, eu trabalho na escola pública. Então, eu vi a necessidade de, às vezes, eu vou dar aula, só tem 3, 4 alunos. Quando a gente ficava sabendo que ele não assistia aula porque não tinha um celular, ou não tinha celular em casa de jeito nenhum. Então, quando promovi a ação, coloquei um dia, gente, estou precisando quem tiver aí o celular seminovo, ou quem quiser dar um dinheiro, então era gente ligando, gente mandando mensagem, eu comprei um celular, venha pegar aqui amanhã. Aí outro, tenho 2 celulares aqui. Então a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas, foi super bacana, assim. E sem falar que quem ganha é a gente, essas coisas, né? A gente faz o bem, mas vem pra gente, assim, a gente super se realiza. Então, como você viu, há um tempo atrás, sempre fazia uns eventos para conseguir cestas básicas no Natal, Dia das Crianças, já teve doação de animais de rua. Um aluno disse, professor, o senhor não gosta de fazer o bem? Tem uma cachorra que pariu uns animais aqui, a gente não sabe o que fazer, e a gente doou esses animais, colocou na internet, e aí surgiu um montão de gente para adotar. Então, assim, eu adoro ser movido por esse desafio de querer fazer alguma coisa pelo próximo. Eu sei que vai ter os hates, né? Eu já tô chique, eu já tenho hates. Então surgem os hates, né? Pessoas que Dizem que quando já tem os haters é porque o cara tá bambambando nas redes sociais, né? Essa semana eu tava lendo uma publicação do Pensando com o Jarbas falando justamente sobre o hater, né? Que ele é aquele cara que tá ali para querer criar discórdia, provocar, falar besteira. Mas vamos lá, eu te cortei aí para poder falar aí da postagem lá do Jarbas. Então, isso tudo. Então, essa questão, a Fazendo Bem, ele vai surgir primeiro do que o Amor de Papai. Mas hoje eu unifiquei tudo. O Amor de Papai, Fazendo Bem, não sei quem é Nicásio, não sei quem é Amor de Papai, não sei quem é Fazendo Bem, é todo mundo junto. Então, assim, eu já pensei em mudar nomes, eu já pensei em ficar só Nicásio, eu já pensei... Mas aí toda vez eu digo, não posso ser só Nicásio, não pode ser só Amor de Papai, não pode ser o idealizador da Fazendo Bem. Então, vamos ficar aí todo mundo junto. Tá dando certo aí, tá dando certo. Então, aqui no interior de Pernambuco tem esse trabalho super bacana, que é o Fazendo Bem, ações pontuais. Hoje tem a força da internet. Então, quando eu coloco, por exemplo, que tem alunos precisando de celular para assistir às aulas remotas e um amigo escuta e vê a postagem ou vê o post e diz, eu comprei um celular, vem aqui pegar. Eu lembro que quando a gente começou a entregar esses celulares, tinha meninos que choravam, que ficavam super emocionados assim, e a gente também se emocionava assim, não é? Porque você vê isso. Aí teve uma aluna que me tocou, principalmente que ela falou assim, professor, hoje eu não posso dar um celular a ninguém, mas o senhor conseguiu esse celular. Eu disse, não foi eu. Foi uma equipe, né? Tem o pessoal que nos ajuda, né? Os colaboradores e tal. Então ela disse que um dia, e eu sei que um dia ela vai fazer, ela disse que um dia vai ajudar outra pessoa. Então isso é super gratificante, ela é super inteligente, então ela disse que um dia vai ajudar outra pessoa em forma de retribuição. Aí eu fiquei pensando, como se propaga, né? Exatamente, foi o que a Rebeca nesse instante falou aí. A Rebeca falou, gentileza gera gentileza, né? A gente estava comemorando o Dia da Gentileza semana passada, falando justamente disso. Olha só como plantar essa semente do bem nela vai fazer com que ela, poxa, eu fui agraciada com essa benfeitoria, então eu tenho uma obrigação cidadã de promover também esse bem para quem precisa. Ô, João, inclusive tem uma foto que você vai ver no Fazendo Bem Oficial, porque eu tinha perdido a outra conta e não consegui recuperar. Aí eu fiz uma conta nova que é Fazendo Bem Oficial, que tem Benjamin junto com as feiras e tal. Então isso já vai criando nele, embutindo esse pensamento nele, de que a gente tem que fazer algo por alguém, de que a gente tem que ajudar alguém. E sem falar as coisas que a gente não posta. Porque muitas vezes aí você pode falar, por que postar? Porque tem pessoas, é como se eu posto, porque assim, as pessoas que ajudaram, elas possam se sentir felizes também que aquilo ali aconteceu, que aquela coisa toda, não é? Moveu e mexeu na vida de outras pessoas, assim. Então é isso. Antes eu ficava meio com receio de postar, não é? Mas eu disse, não, eu acho que a postagem, eu penso até por outro lado, eu acho que a postagem de ações como essa, elas, né, contaminam. É uma contaminação do bem, né? Porque outras pessoas, olha que bacana, o cara lá tá fazendo isso, o cara reuniu várias pessoas para doar celulares para alunos que não tinham acesso. Então, diga. Não, inclusive, eu fiz uma campanha um tempo atrás que Fazer o Bem era viral, que tinha os coraçãozinhos que ficavam propagando. Então, quando eu vejo alguém que faz uma ação que se inspirou na gente, eu fico lisonjeado, assim, sabe? Eu fico lisonjeado. Inclusive, tem coisa boa aí chegando, né? Porque eu não sei se eu posso contar, meu Deus do céu. Tem uma coisa bacana. Não, se não pode... Tem um IG se não pode contar, não conta. Não, tem um IG super bacana, que eu já mandei o livro para lá.
E aí vem novidade aí. Tem um IG bem conhecido aí, que eles fazem muita coisa boa no mundo, e eles são super antenados. Olha, o Renato tá perguntando. Renatão, um grande abraço para você, meu amigo. Olha, você, eu tô imaginando você contando essa história aqui, porque o Renato é bom de contar história, viu? Então, eu tô Aí, querendo cadê o fazer um outro, João? contrato com ele, mas ele é muito ocupado. Eu tô querendo contratar ele para contar o livro. Inclusive, eu tô vendo com o pessoal para fazer em Libras. Tá vendo? Uma tradutora de Libras já veio, vai Ah, falar, para traduzir em Libras para as crianças, né, que não podem, por exemplo. Para mandar aí, que colocar massa. no YouTube ou em outra coisa e propagar. Eu estava vendo com o meu editor também se tinha possibilidade de braille. Aí tá vendo ainda. Então, eu pensei assim na questão da acessibilidade também. Porque além de ter essa temática, outras pessoas também. Olha, Renato está aqui dizendo, me tira de casa que é alguém famoso. Que é isso, Renato? Não, vai ser Renato que vai contar. Viu, Renato? Tá fechado, viu? Então é isso. Então, fazer o livro se tornar mais acessível a todos os públicos, né? A uma criança cega, a criança que é surda, não é? Então, Que massa. é isso que eu penso aí no futuro aí. Quem sabe em breve, né? Vamos torcer para isso. Nicásio, me diz o seguinte: dessas ações sociais, já teve alguma que você teve dificuldade de fazer, que, por exemplo, pesou tanto a parte emocional, que você falou assim, poxa, esse projeto mexeu comigo? Sim, são várias, assim, todo ano tem algo, né? Mas teve um em particular que era que a gente dava abraços e dava rosas, que era de um projeto da capital, na verdade, que é Mais Amor. Então a gente fez esse trabalho que a gente dava abraço e uma rosa às pessoas. Isso para aquele homem sertanejo, você chegar outro homem abraçar outro homem, então tinha todo aquele receio, aquele medo, e isso, não é? Eu lembro que eu abracei uma senhora, ela me deu um beijo, assim, um cheiro, como a gente fala aqui, e foi super gratificante, assim, muito emocionado eu fiquei, porque essa questão de uma coisa que a gente não pode fazer hoje, a gente teve essa liberdade de fazer há uns É, 3 4 anos atrás, mais ou menos, e, assim, para quem participou, foi super emocionante. Teve um café da manhã antes, todo mundo se abraçou primeiro, a equipe, tinha mais de 60 pessoas, eu acredito, todo mundo com a camisa, mais amor e tal, entregando flores e abraços, né? Mas também, em particular, tem um senhor que todo ano a gente deixa uma cesta básica no Natal para ele, eu acho que tem uns 15 anos, eu acho, já é tipo uma tradição. Eu fico sempre com medo de chegar lá e ele não estar. É um medo que eu tenho, assim, eu sempre fico, assim, meu Deus, se ele chegar lá e ele não estiver mais, aí, porque ele já é de uma certa idade, né? Mas, assim, marcou, assim, de sempre esse senhor de entregar essa cesta básica no Natal, sempre marcou, assim. Pode ser que eu não consiga muita cesta, mas a dele tem que ter, entendeu? Então é isso, isso realmente é gratificante demais. E quando a gente conversa isso e outras pessoas escutam, e você ajuda o seu vizinho, e você, por exemplo, ajuda um morador de rua, não é? Ou uma criança vai no abrigo, ou um idoso no asilo, por exemplo, você doa o seu tempo, não é você só doar coisas materiais, né? Quando, por exemplo, a gente abraçou e deu uma flor. É simples demais isso, né? Mas assim, você vai no hospital visitar uma pessoa que você não conhece, entendeu? Então todo esse poder às vezes aí de aquela você. pessoa daquele hospital, ela não tem ninguém para poder falar, conversar, ou mesmo para ouvir. Olha, ela só quer uma pessoa para ouvir, né? Ou só quer uma pessoa para abraçar. E aí, quando você fala dessas ações todas sociais, isso responde à nossa temática toda aí com relação ao papel do pai na formação cidadã dos seus filhos, porque se eles vivenciam isso, certamente o Ben e o Luca aí, eles isso está tão presente neles que realmente eles estão contaminados pelo bem, É, de que eles têm uma responsabilidade com a sociedade em que eles vivem. Aqui tem épocas do ano que são épocas mais marcantes dentro de casa e eu acho que deve acontecer em muitos lares aí, quando é aniversário, próximo do aniversário do João Vicente, próximo do Dia das Crianças, próximo do Natal, e aí é porque essas datas de Natal, Dia das Crianças são mais comerciais, né? E tome lhe dá presente, ganha presente de brinquedo, a gente sempre sabe, ele já é uma prática dele, de a gente sentar aí com ele no quarto e ver, filho, vamos procurar aqui brinquedos que você não queira mais. A pergunta não é nem dizer que não sirva, porque se não serve para ele, não vai servir para outra criança. Então eu sou inclusive contra dar brinquedo quebrado, porque eu acho que se não está servindo para ele, não vai servir para ninguém. é isso mesmo. Se é quebrado, vai para o lixo. Vai Então, pro lixo. aqueles que você não quer brincar mais, filho, que você não queira brincar mais, vamos separar para a gente fazer uma doação, a gente leva para. Às vezes são roupas. A Mili já tem uma prática, por exemplo, das roupas que vão ficando pequenas e criança cresce para burro, né? A gente vai trocando roupa, sapato.
E aí, roupas. Então, ele já sabe que essa prática de a gente poder, da doação, está presente. Né? Então, ele sempre tem coisas que a gente separa para a gente fazer doação para crianças que de fato precisam. Miri também separa. Teve outro dia uma mãe que falou para Miri, por que você não vende no bazar? Ela, não, por que eu vou vender se tá, a roupa tá boa? Pode servir para uma outra pessoa que nem tem condições de comprar. Mas R$ 10 não tem? Tem gente que não tem R$ 10 para poder comer. Como é que vai ter R$ 10 para comprar um sapato e uma camisa? Então, essas práticas que a gente faz no dia a dia e que a gente precisa cada vez mais plantar, porque eu acredito muito naquela coisa, Nicásio, do doar, não na intenção de você receber, mas no doar, porque o universo ele conspira a seu favor. Ô, João, Né? mas Então, na assim, verdade não a gente recebe, né? A gente recebe porque a gente fica recebe super saúde. gratificante, assim, é muito gratificante. Eu lembro que teve uma ação, você falou das ações, e eu fiquei na minha mente aqui lembrando. Teve uma ação que era chinelos, distribuir chinelos e tênis. A gente ganhou de uma empresa e vários chinelos, vários sapatos. Então tinha uns meninos que nunca tiveram sapatos, estavam descalços no bairro que a gente foi, bem periférico. E aí vinha aí, isso aqui dá no meu pé. Não, vai estar apertado, rapaz, velho, mas dá. Entendeu? Então eu tinha, não, vamos procurar um que vai caber, entendeu? Então, assim, só quem vive na prática essas ações ou esses momentos, você vê como que é tão gratificante, como a gente se torna uma pessoa melhor e a gente sabe, na verdade, que a gente não é nada, né? Só Deus mesmo, assim, para E, ajudar a e é uma gente. sensação E é uma sensação de bem-estar, Nicasso. É como se você tiver. Eu não sei explicar, né? Você se sente de bem mesmo. Porque assim, você dá um tremor na voz quando você se emociona com algumas situações. E ao mesmo tempo, aquele choro de tristeza, aquele tremor na voz, ele também está ali por trás uma certa alegria, porque você de fato praticou uma coisa bacana. Seja através de um abraço, seja da distribuição de uma flor, seja para conversar com alguém que esteja no hospital e não tem parentes, seja a doação de brinquedos novos, ou brinquedos que são usados, mas que estão em condições de serem doados, e seja, inclusive, a gente está trabalhando tantas temáticas bacanas aí que a gente precisa plantar para colher mais adiante. Não no sentido do que a gente tem que fazer para receber em troca, mas colher um mundo melhor. Inclusive, quando eu coloco que as ações também vão ajudar fazendo bem, eu quero também distribuir livros em escola pública, em creche, entendeu? Ter mais crianças na biblioteca para ter acesso à leitura, a conseguir ter essa ideia. Porque eu sei, muitas crianças sofrem com bullying, sofrem por ser gordinha, por ser magrinha, como você falou, por ter um cabelo crespo, não é? E outros problemas que as pessoas muitas vezes não aceitam e desrespeitam, né? Que na verdade o bullying é uma falta de respeito, né? Então Exato. você não respeitar o outro, não respeitar porque é gordinho, né? Como eu falei para você no começo, que eu era gordinho, então eu ficava com aquela coisa, podia me chamar de gordinho, aquela coisa. Você por ser magro, não é? Aquela menina por ser muito alta, ou aquele menino por ser baixinho demais, e outros problemas. Na verdade, eu quero criar uma trilogia que sempre vai ter João, mas ele vai encontrar com pessoas diferentes. Entendeu? Ele vai encontrar com uma menina loira que tem o cabelo cacheado, por exemplo, e não aceita, né? Mas também vai encontrar com um menino albino, né? Vai encontrar com um anão, entendeu? Então, as próximas histórias, ou em outra história, ele pode encontrar com mais gente, né? Vai ter essa ideia, porque quando eu vi que o poder do livro na mão de uma criança, o poder dessa criança refletir, quando a mãe mandou uma mensagem, quando o pai mandou uma mensagem, esse livro a criança totalmente mudou a ideia, ela era triste, ficou feliz, por exemplo, ou ela tinha medo de deixar o seu cabelo, ou ele tinha receio de deixar o seu cabelo natural, queria colocar um chapéu, um boné, ou a menina queria alisar, ou colocar algo para não mostrar. Ela, depois do livro, ela viu que ela pode mostrar, ela pode ser ela, entendeu? Eita, a gente tá falando muito, eu falo Massa. muito, né, João? Não, não, isso é mania de professor, mas não, é para falar mesmo. Você aqui é o convidado. No Bora Pai Convida, você que manda, não tem essa não. Nicásio, olha só, a gente está quase se aproximando para o finalzinho, falta ainda aqui uns 9 minutos, né, caminhando para 8 minutos restantes. Você vê que a hora passa rápido, né, e a gente nem percebe. Eu tô apostando muito nessa trilogia, tem que vir mesmo, e aí eu até acho que eu comentei isso no grupo lá de papais que a gente faz parte, que eu indiquei, né, não só o seu livro, como o livro do Marcelo com o Renato, para ser umas indicações da lista lá da escola de minha irmã, que eu falei assim, olha, esses livros precisam estar aí, ó, E eu tô plantados na educação infantil.
E, inclusive, Porque assim, eles trazem temáticas importantes. esse livro já foi para Salvador tantas vezes, viu? Foi para um montão de lugar em Salvador. Eu tô achando que foi você aí, viu? Então, assim, quando eu consegui uma leitora, por exemplo, para a Espanha, tá chegando na Espanha. Então, assim, eu tiro uma foto, tal, manda, tal. Fiquei super orgulhoso, porque tá aqui em Pernambuco, no interior de Pernambuco, só que o livro tá chegando lá na Espanha para um menino brasileiro que mora na Espanha, que tem o cabelo cacheado e que não gosta do cabelo por algum motivo ou sofreu bullying. Então, assim, eu sei que é muito massa, porque eu pensava, eu coloquei frete grátis pro Brasil, né? Eu disse, ó, gente, a exterior vai ser diferente. Entendeu? Já é mais complicado. Mas, assim, o livro tá chegando até, né, aonde eu não fui ainda, né? Então, é esse o poder de ser um escritor. E eu não imaginava, e meu editor sempre fica falando, Nicasso, tu vai longe e tal. Porque, assim, antes de lançar, antes de chegar nas minhas mãos, já estava quase vendido muito já. A primeira edição está acabando, está chegando mais 1.000 livros aí, né? Que massa. É, mais 1.000 livros. Então, assim, essa correria. Então, você compra o livro, ajuda a gente nos nossos projetos, não é? E isso super bacana, porque às vezes você conseguir uma campanha rapidinho é difícil. Eu vou falar um spoiler rapidinho. É o rapaz da página Razões para Acreditar. Eu mandei um livro para ele, aí vai vir coisa aí boa. Não sei o que é, mas vem. Ave Maria, aí, ó, Conhece, tá né? vendo? Conhece a página, né? Conheço. Nicasso, olha só, eu quero antes de lançar o desafio, os convidados que vêm aqui no Bora Pai Convida sempre tem desafio no final. E aí o desafio é pegar mesmo de supetão, surpresa. Eu não sei se o Renato ainda está aí para poder ele falar um pouco dele, né? Mas é o seguinte, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você é uma correria mesmo, você é um cara super envolvido, não só com sua família, mas também com causas sociais e disponibilizar um tempinho da sua agenda para vir falar de um livro tão bacana como esse, do João e o cabelo mais lindo do mundo, que eu adorei. E João Vicente se sensibilizou pra caramba com a história. Isso já foi um alcance incrível e eu queria muito agradecer a sua vinda aqui. Então, antes que o Instagram nos derrube de alguma forma, eu quero muito agradecer. Quero falar para as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado por estarem aqui. Um beijo para Crescer aí, que também gostou do livro, gostou da ideia de estar na lista lá de livros infantis. E dizer para todo mundo, ó, que livro, gente, livro. A gente acha que livro é caro, né? O povo fica achando, não vou comprar, não dou R$ 30, não dou 25, não dou R$ 40 no livro, mas a gente gasta R$ 40 com 3 cervejas, com uma pizza. Gente, quando a gente promove um livro, ainda mais que traz uma discussão muito bacana, que vai para o mundo inteiro, trazendo esse resultado que você está colocando aí, esses depoimentos que você recebe, isso é muito gratificante. Então, comprem livros, deem livros para É as verdade. crianças, promovam leitura, e principalmente leituras que têm a ver com temas sociais, que promovam a formação cidadã dos seus filhos. Né? Então, aqui um livro muito bacana da editora Cultura, do Nicásio Belfort. Clube Vai da lá no IG dele, Cultura. É Clube da Cultura, Clube ó. da Cultura, Senão meu editor vai Clube da dizer. Cultura. Nicasso, de toda entrevista. Inclusive, amanhã eu vou participar de um programa aqui na Rede Globo local aqui, afiliada Globo Que massa. aqui na minha região. E fiquei super feliz também, quando eu até perguntei quem mandou ele. Não, eu recebi, tá? Então, assim, vai ter uma matéria para o G1, entendeu? Então, assim, estou super feliz com o alcance do livro e graças a vocês, né? Graças a meus seguidores, a você, aos meus amigos. Então, assim, fico super feliz. Cada dia chega uma novidade, né? Alguém liga, ó, tá precisando fazer isso, uma matéria, não sei o quê, para um blog, para uma coisa, entendeu? Então, aí, Massa. isso é super bacana demais. Tô super feliz, né? Obrigado, brigadão. Todo mundo que estava aí, ó, livros são investimentos, isso mesmo. Parabéns, a Crescer tá dando para você. Monaísa, Um monte. Monaísa, Juninho, Monaísa quero aí, ó. mandar um abraço também pro pessoal, José, meu amigo, Mande. Jéssica Neura, todo mundo aqui, ó, Sandra Gardini, Rio Show, Renato, todo mundo aí, meus amigos e seguidores aí. Um abraço, Deus abençoe Bom, vocês. e como a gente está falando de uma temática de cidadania, o desafio que eu vou lançar para você é o seguinte: o Nicásio virou presidente do país, ou, sei lá, governador do estado dele, ou prefeito da cidade dele. Qual seria o seu primeiro discurso, Nicásio, com relação a esse cargo tão importante que a gente tem aí na mão de muitos políticos? Meu primeiro discurso, sem dúvida, seria investir o máximo na educação, e investir o máximo na educação inclusiva, nada de separar ninguém, nada de colocar pessoas em lugares diferentes, não, todo mundo junto. A criança com deficiência, não é? Respeitar
Todos, todos. A questão da aceitação de- e essa questão dessa superação. Meu discurso, sem dúvida, seria para a educação, investir o máximo na educação, né? Isso mesmo, ó, minha amiga aí, Ariadna. Então seria isso, a educação é tudo, na verdade, né? Então, assim, você pode ter o que for na vida, se você não tem educação, se você não é uma pessoa educada, nas redes sociais, na vida, com as pessoas, né? Você fura uma fila, você joga lixo no chão, você faz coisas erradas, você não tem educação, entendeu? Então, a educação é que move tudo, é que faz a gente ser pessoas melhores, né? Seria isso. Perfeito. Perfeito. Um discurso como esse, eu vou Já votar em ganhou, né? você. Já ganhou. Nicásio, muito obrigado. Quiser dar uma palavrinha final aí para os seus seguidores. Você tem aí mais 2 minutinhos. E aí, ó. Galera, João e o cabelo mais lindo do mundo, do Clube da Cultura, Clube da escrito pelo Cultura. Então, gente, é isso. Nicásio Belfort. Eu quero agradecer. Vem muita novidade por aí. Tem alguns projetos aí, inclusive para participar de alguma coisa na TV também aí. Então, vamos lá, vamos para frente aí. Muito orgulho desse rapaz. Amanhã eu vou estar na TV Grande Rio, que é uma TV daqui regional, aqui na nossa região, certo? Então, vou ficar a conversar também sobre o livro. E é bom que amanhã é o Dia da Consciência Negra, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre esse protagonista aqui que está maior sucesso. Eu sei que daqui a uns dias eu já estou sendo conhecido como o pai do João, né? O pai do João, o cabelo mais lindo do Do mundo, né? bem, do Luca e do João. João é o meu caçula aqui, né? É o meu caçula. Então, assim, é isso. Eu tô feliz. Valeu, João, pela oportunidade aí. Então, assim, foi difícil marcar. A gente sempre marcava, nunca dava certo. Mas deu tudo super certo. Adorei esse bate-papo aí contigo, né? Então, precisando, estamos aí, né? Parabéns aos papais. Bora, pai e amor de papai. Pela live top. Obrigado, Júnior. Um grande abraço para você. A live foi ótimo. Eu que agradeço. E um grande abraço para você e para sua família. Que Deus continue abençoando vocês, para que você continue tocando projetos muito bacanas como esse do João, dos projetos que você se envolve socialmente, e que isso possa contaminar todos nós, né, que estamos aí te acompanhando nas redes sociais. Então, Inclusive, quem sucesso está para tá você. assistindo, faça o bem, faça. Não é ter uma coisa em casa que não serve para você, passa para outra pessoa. Tem abrigos, tem pessoas que precisam. Porque a gente junta tanta coisa. Todo dia eu venho aqui e fico imaginando. A gente junta tanta coisa, porque a gente não divide, né? Quando divide é bem melhor, né? Exato. A gente só quer juntar, Exato. juntar. Dividir é bem melhor. Então é isso. Valeu. Sucesso aí, viu? Tchau, tchau, meu amigo. Tchau. Grande Prazer, abraço. viu? Prazerzão. Prazer foi meu. Pera aí, ó. Aí. Aí, você foi um dos primeiros que recebeu o livro aí, tá vendo?